de endividamento do brasileiro bateu recorde. Cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, financiamento de veículos e de imóveis. Uma dívida que já passa dos 650 bilhões de reais. O crescimento econômico, aliado à oferta de crédito com juros menores e prazos a perder de vista, alimentam a fantasia de que consumir é possível sempre e mais. Mas é claro, essa conta precisa ser paga. O N-Blog de hoje vai ajudar você a controlar os impulsos quando aparece uma oferta e colocar suas contas em dia. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil. Bem-vindo. E olha, o comportamento de consumo do brasileiro vem gerando dívidas enormes. Cerca de 40% do total anual de rendimentos do trabalho e da Previdência. É muita coisa. Veja na reportagem. Contas a perder de vista. A família brasileira está cada vez mais endividada. E o grande vilão tem até cara de mocinho. Mas, no fim das contas, é o culpado pelo saldo vermelho dos lares do país. O cartão de crédito. É ele o responsável pelo endividamento de 75% dos brasileiros que estão com a corda no pescoço. É um atrás do outro. Crédito tem lá suas vantagens. O grande vilão do momento é o cartão de crédito, infelizmente. Deixou de ser o cheque especial, né, o cheque de forma geral, né, porque as pessoas abandonaram muito essa forma de pagamento. Só que elas esquecem, infelizmente, o seguinte: a taxa de juros embutida no não pagamento das suas dívidas com cartão de crédito, ela é muito alta, ela é exagerada. É mesmo tentador, tudo em até 6, 10 vezes no seu cartão de crédito. Mas aí você se dá conta de que a próxima fatura só vai conseguir pagar o mínimo. Próximo passo aí é incluir um caderninho de anotação na sua compra. Peça por escrito quanto está devendo realmente e tente de imediato negociar uma forma de pagar isso. De preferência, buscando crédito consignado ou crédito pessoal que permita que ele quite a dívida do cartão de crédito com uma taxa de juros mais baixa. Organização para não se afundar em juros e mais juros. Por exemplo, se a dívida no cartão é de R$1.000 e você só consegue pagar o mínimo, ou seja, 10% da fatura, a uma taxa de 10,69% ao mês, terá pago R$ 1.165 no final do ano. E ainda estará devendo R$ 965 do valor inicial. Realmente não é negócio. Foi assim que Cássio se perdeu. O valor era de quase R$2.000. Hoje virou R$9.000. É o aumento do juro do cartão de crédito, né? Hoje não dá para pagar. A saída? Volte à entidade que propôs esse acordo e faça uma proposta efetiva de quanto ele pode pagar e de que forma ele pode pagar. É o que o pedagogo quer. Negociar, né, pagar, resolver o problema, mas principalmente entender o que eu estou pagando. Pois é, para falar justamente sobre isso, para entender sobre o consumismo e o endividamento, eu vou conversar agora com o economista e educador financeiro Alexandre Damiani. E também está com a gente aqui a blogueira convidada de hoje, que é a Sofia Camargo, especialista em economia doméstica, escreve no portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs. Obrigado pelo convite, é um prazer. E é um tema que está assim, super em alta, até porque a gente sabe que a dívida dos brasileiros vem crescendo. E a gente falou de algumas coisas ao longo dessa abertura do programa, é oferta de crédito, é uma facilidade de longo prazo, mas isso também tem muito a ver com o comportamento financeiro do brasileiro, não tem, Alexandre? Olha, acho que o brasileiro talvez não está acostumado com a nova fase que o Brasil vive. Justamente o que você falou, crédito fácil. Uhum. Então você consegue parcelar suas compras em N vezes, como a gente viu na matéria, inclusive. Então você tem o crédito fácil, juros baixos, e aí pode parcelar. O que aparece para o brasileiro? Bom, eu consigo comprar tudo que eu sempre quis. Posso realizar meus sonhos, posso adquirir coisas que eu jamais pensei que poderia um dia adquirir. Uhum. E o que veio junto com isso, infelizmente, foi a desorganização. Ele não estava preparado para esse número de oportunidades que ele tem hoje. Então, as pessoas têm 2, 3, 4 cartões de crédito, limite de cheque especial. Uhum. Então, são juros bem altos se você não paga, né? A reportagem colocou 10%, mas hoje os juros do cartão de crédito estão chegando a 16%, 17% ao mês. O governo
foi muito bem. O mês passado ela colocou uma lei que não é mais permitido pagar só 10% do cartão de crédito. Hoje são 15% do cartão de crédito. Dezembro, 20% do cartão de crédito mínimo. E aí, mais para frente, eles querem chegar até 30%, 40%. É uma forma de obrigar o brasileiro a pagar, talvez, o total, valorizando, aí vão pagar tudo e não pagar só o mínimo. Que é a forma correta de se usar o cartão de crédito. Claro. Você usar, planejar, é um instrumento interessante, muito bom. Claro. Porém, você tem que pagar a fatura total no final. Para isso é que você tem que ir lá, pegar o plastiquinho e juntando toda a fatura, todo o papelzinho que você compra, da compra. junta, vai vendo a grossura daquilo. E aquilo que você tem que pagar. Fica de olho sempre no extrato do cartão de O crédito, meu né? cartão, Fabiana, cobra 15%. Eu esqueci de pagar a conta numa sexta e paguei na segunda. No outro mês, veio mais ou menos uns R$15 de juros, porque eu esqueci 3 dias. Quer dizer, imagina se você deixa de pagar ou vai acumulando só pagando o mínimo. E olha, falando justamente disso, o Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo. É por isso que pegar dinheiro emprestado por aqui custa caro demais. Quando a oferta é muito tentadora, é bom desconfiar. Desempregado, este homem precisava de dinheiro. Queria R$50 mil e foi atraído por um anúncio cheio de promessas. Tudo fácil e sem burocracia. E ele não teve dúvida. Pela internet, imprimiu o contrato e assinou. Só que antes da liberação do empréstimo, deveria depositar quase R$8 mil como garantia. Eu acho que eu entrei num golpe. E entrou mesmo. Na delegacia, a Ômega Cooperativa de Crédito é campeã de queixas. Na verdade, a empresa não existe. É uma invenção, uma criação de estelionatários que estão em outros estados. E parece que quanto mais se deve, maior é o desespero. É nessa hora que as pessoas acabam recorrendo aos classificados dos jornais para conseguir um empréstimo e pagar a dívida. Desconfie de juros muito baixos, principalmente se não exigirem avalista ou nome limpo na praça. Não negocie com financeiras de outros estados. Peça o endereço da empresa e vá pessoalmente. E o mais importante, nunca faça nenhum tipo de depósito. Se a suposta empresa financeira solicitar o depósito numa conta de pessoa física, como condição de liberar o empréstimo, ela pode ter certeza, ela está sendo vítima de um golpe. Viu aí as dicas para evitar o golpe do crédito muito barato, muito fácil e muito facilitado, né? Agora, para quem está super endividado, para quem trabalha, recebe o salário cai na conta e continua no vermelho. Ou ainda tem muitas prestações no carnê. Por exemplo, o brasileiro é muito adepto ao carnê, aquelas 24 parcelas para comprar uma televisão ou uma geladeira, às vezes é realmente necessário para poder caber no bolso, né? Mas como se livrar do superendividamento? Tá, vamos por partes aí. As pessoas se descontrolaram, chegaram no endividamento e elas buscam esses recursos que apresentaram agora na matéria. Então, legal. Entra no jornal, pesquisa qual é a menor taxa de juros. A primeira dica é você buscar sempre financeiras já conceituadas no mercado, né, os grandes bancos, as grandes operadoras de crédito, verificar no PROCON, enfim, em órgãos públicos para saber qual é o histórico dessa empresa, se tem muita reclamação ou não. E uma dica é você olhar para a sua dívida. Eu trabalho há algum tempo, eu pergunto quanto você deve, a pessoa fala assim, eu nem sei quanto devo e nem quero saber. Não quer nem olhar o problema. Nem olhar o problema, né? O problema criou uma proporção que ela não quer nem olhar. Então, a primeira regra é colocar no papel exatamente quanto deve. Quanto ela deve para o cartão de crédito, quanto ela deve para o cheque especial. Tanto quanto ela já não pagou, quanto aquilo que ela ainda precisa pagar nos próximos meses. A dívida, ela não é só o que você está devendo, para trás ou mas o que você tem para frente, tanto no cartão de crédito, no carnê, aquelas contas que ainda vão cair nos meses seguintes. É muito importante que existe algo que pode te tirar de grandes dívidas. Se você deve, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial, que as taxas são altíssimas, talvez valha você buscar o banco para tentar conseguir um crédito consignado ou um crédito pessoa física com uma taxa de juros muito menor do que o cartão de crédito. Ou do que o cheque especial, do que o cheque especial, né? Junta essa dívida toda e aí você faz o quê com isso? Você cria uma outra dívida com juros menor, lembrando que você não deve nem usar de novo o cheque especial nem o cartão de crédito antes de terminar de quitar essa dívida. O grande problema é que o crédito consignado veio para ajudar e foi fantástico, só que o que está acontecendo?
Ele usa o crédito consignado para quitar cartão de crédito e cheque especial. Até aí, excelente. Só que antes dele terminar de pagar o cartão de crédito, ele já estourou de novo o cheque especial e o cartão de crédito. Pagando o quê? Conta de água, conta de Pagando luz, conta, aluguel? consumo. Consumindo outras coisas As que ele não pessoas deveria estar querem consumindo comprar. naquele momento. Tem um dado muito Isso é muito importante. As pessoas querem comprar. Elas querem, porque também, assim, as pessoas têm uma demanda reprimida, né? As pessoas não tinham, até muito pouco tempo atrás, não tinham acesso a quase nada. De repente, têm acesso a tudo e em diversos meses. Até a gente estava comentando aqui que o carro, até pouco tempo atrás, estava sendo pago em 90 meses. O que é um grande absurdo, porque né? o carro, às vezes, nesses 90 meses, o carro saiu de linha. Entendeu? E aí desvalorizou tremendamente. E quantos carros você pagou nesse financiamento? Quantos carros? Muito Sempre. Né? Toda vez quando você vai comprar uma geladeira, um carro, pelo menos 2 vezes você paga, com certeza. Muitas vezes em 3. Você já imaginou comprar 3 vezes? Sendo que se você guardasse, poupasse, economizasse, você não só pagaria à vista, como ainda teria desconto. Teria lá os acessórios que eles te dão. Né? Negocia, eles te botam lá o rádio, etc. As pessoas não têm esse hábito. Ninguém foi ensinado na infância, na escola, a poupar. Todo mundo achava muito bonito gastar. Acabar comprando o que você tinha à vontade. Parecer, aquela E aí, frase que você falou. Isso é muito legal. Vamos colocar para quem está aqui, a gente conversou antes do programa começar, aquela frase do ter. Como que é? Então, uma frase que a gente usa muito, assim, hoje as pessoas estão no seguinte ritmo, é comprar aquilo que eu não sonhava com dinheiro que eu não tenho para impressionar quem ainda eu não conheço. É ótima essa frase, ótima. E as pessoas vivem hoje nesse ritmo, então é só você imaginar quantas vezes você já saiu de casa para fazer um programa e voltou com uma sacola, e voltou com um produto. Então, significa que você comprou aquilo que não estava programado para comprar. Você foi ao cinema, voltou com uma compra. Saiu para jantar, voltou com uma compra, enfim. Então, você saiu para fazer um programa e voltou com uma compra. Ela disse algo muito importante, é comprar o carro em várias vezes. O brasileiro não sabe, mas o que menos pesa é a prestação do carro. O que mais vai pesar para ele é estacionamento, gasolina, seguro. IPVA, seguro, multa, ele vai sair mais. Manutenção. Né? Quando ele não tem carro, ele sai menos. Quando ele passa a ter carro, ele leva a família para passear mais. E o que vai agregar? Claro. A parcela não é esse o problema. E a gente acha que se endividou por causa da parcela. São Paulo e Rio tem os estacionamentos mais caros de toda a América Latina. Então, é muito caro. O carro tem um gasto muito grande, não é só mesmo a parcela. O carro é outro filho. O carro é um filho. Mais caro que alguns filhos. E mais caro que alguns filhos. Do carro. Agora, é legal a gente deixar claro aqui, nesse programa, falando sobre endividamento, sobre comportamento de consumo, como você lida com o seu dinheiro, que não é tanto... Não é que você ganha mal ou você ganha bem. Tem uma questão de como você usa o seu dinheiro. Vamos explicar um pouquinho isso para quem está lá em casa. A maioria das pessoas hoje fala, eu ganho mal. Eu já falei isso alguma vez, vocês já devem ter falado isso alguma vez. E quem está ouvindo a gente... Que acho que é um desejo de você ganhar mais. É verdade. Mas isso implica também como você lida com o seu dinheiro. O brasileiro, ele corre atrás de sempre ganhar mais. Como a gente comentou aqui há pouco, o brasileiro é trabalhador, é esforçado, é dedicado, ele não tem medo de trabalhar. Também acho. E ensinaram a ele a cada vez tentar ganhar mais. Tem algo errado nisso? Não. Mas quem já ensinou o brasileiro a cada vez gastar menos? A poupar mais. A poupar, a separar o que ele ganha para o sonho dele. Será que o seu sonho está ativo ou ele está engavetado? Será que você sabe quanto custa o seu sonho? A maioria das pessoas não sabe quanto custa. A maioria das pessoas não sabe quanto vai guardar por mês para realizar esse sonho. Então, o sonho não tem data. Não tem previsão de quando vai acontecer. É aquela frase, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho tá bom, não é isso? É verdade. A frase do gato da Alice. E aí você não chega, né? E aí você acaba não chegando. Não chega e isso te frustra. Isso te frustra, né? Vamos aproveitar para falar um pouquinho agora do blog da Sofia, ela que escreve de economia doméstica. O que tem lá hoje no sofia.com/Sofia Fabiana, justamente estamos fazendo uma semana aí só sobre dívidas. Eu estava até comentando com você que é incrível a quantidade de pessoas que nos escrevem aqui no blog super endividadas. Não é só um pouquinho endividada, é muito endividada, está devendo várias vezes o que ganha. Então, realmente, são problemas sérios. Mas tem uma outra pergunta que também é bem comum. As pessoas estão com o nome limpo, mas não conseguem crédito na praça. Por quê?
Por quê? Justamente porque não é só aquilo, né? Teu passado te condena, né? Você sabe que... Não é só isso. Não, você pode estar com o nome limpo agora, mas se você teve uma dívida, se você ficou inadimplente, se você... de repente você tem a dívida, você pagou a dívida, mas você pagou faz pouco tempo, o nome ainda não foi limpo. Muitas pessoas não sabem, Fabiana, que quando o nome, por exemplo, é protestado, que vai para o cartório, a pessoa é que tem que ir atrás para limpar. Não é o credor que fala assim, tira o nome da Fabiana ela já me lá. pagou, tá tudo certo. Não, olha, eu vou falar, realmente, quem fica inadimplente tem aí uma cruz nas costas para carregar, até se livrar de tudo, é complicado. Tem que correr atrás do prejuízo, tem né? que ir. Então, tem que ir no SPC, tem que ir no Serasa. Se o seu nome está limpo, tem que lembrar também o seguinte, se você já deveu para aquele banco, o banco não é obrigado a emprestar. Nenhum credor é obrigado a te dar crédito. Você tem que ter ali, demonstrar que tem capacidade de pagar aquilo. De honrar a a dívida. dívida. De repente, se você não está conseguindo crédito naquele momento, pense um pouco, reflita, vai guardando. De repente, você não precisa daquele crédito, basta você economizar que você vai comprar lá na frente. Olha aí, a gente estava falando um pouquinho no primeiro bloco sobre a questão do endividamento, comportamento de consumo e como que a pessoa que tem o sonho de comprar o carro, porque todo mundo tem, de comprar a televisão, todo mundo tem, de dar um bom ensino para os filhos, todo mundo tem. Qual é o primeiro passo e como fazer para chegar nesse sonho? Tá. O primeiro passo que você tem que ter é um planejamento, que é o que a gente não faz. Tem que saber exatamente para onde vai o seu dinheiro. Quanto você ganha? Exatamente, assim, quando a gente fala exatamente, é fazer um diagnóstico. Tá. Se eu perguntar para as pessoas quanto você gasta na prestação de carro, ela sabe. Sabe. Quanto é que você gasta com água, luz, ela sabe. Sabe. Se você perguntar quanto é que você gasta para sair aos finais de semana. Não tenho a menor ideia, depende do mês, Quanto é que você não gasta é isso? um cafezinho? Depende de onde você vai. E um cafezinho? Quanto é que você gasta com chocolate? Tem gente que adora chocolate, compra 2, 3 por dia. Quanto isso custa? Não é deixar de fazer essas coisas, mas o que o pessoal tem que entender é que nos pequenos gastos... São grandes montantes, né? Não, os pequenos gastos não matam todos os seus sonhos. Os pequenos gastos matam os seus sonhos. Um exemplo, eu quero, igual você falou, eu quero adquirir, vamos para um sonho um pouco menor, um sonho de curto prazo. Eu quero adquirir uma televisão. Legal. Custa R$2.000 a sua televisão. R$200 por mês, se você guardar, em 10 meses você tem. Certo. Eu posso garantir que muitas famílias, R$200 elas gastam sem perceber. Saiu uma pesquisa mundial que o brasileiro é líder pelo lado negativo, que o brasileiro, 26% do dinheiro dele, ele não sabe para onde vai. Então, significa que para quem ganha R$1.000, R$260, ele não sabe para onde vai. Nossa, e aí depende Se eu não sei para onde vai o meu dinheiro, eu vou usar a frase que a maioria dos brasileiros usa. Alexandre, eu não consigo economizar. Na verdade, você não sabe. Você não sabe onde você está gastando o seu dinheiro. O brasileiro Então, é muito gastão, assim, muito imprudente com o dinheiro? Não respeita o dinheiro. Eu diria isso, ele não respeita o dinheiro. Se ele vê uma moeda de 10 centavos, ele chuta. De R$1, talvez ele pega. O respeito do dinheiro tem que ser para qualquer valor. É só R$1. Nossa, mas de Mas esse só né? R$1, Claro. quanto vai por mês? Por dia, 365 ao ano. Olha aí, olha então, só, é o mínimo, gente, é uma conta básica. A Sofia falou tudo, R$1 por dia ao ano, 365. A gente dá uma dica muito legal de diagnóstico. A maioria das pessoas aprendeu o seguinte, eu vou lá no dia 1º e anoto tudo que eu gastei. Dia 2 anoto tudo que eu gastei. Não é isso. Quanto eu gasto no supermercado? Quanto eu gasto de passeio? Quanto eu gasto com o filho 1, o filho 2? Quanto eu gasto com guloseimas? Com aluguel. Quanto eu gasto com aluguel? Claro. Por conta. Porque aí você vai conseguir identificar onde é que está, onde você está gastando mais do que você deveria. E aonde é que está a parcela gorda que você tem por mês, ou a conta gorda por mês, e o quanto está sobrando no total, e desse total, quanto que você vai determinar para uma saída, para poupar, para conseguir comprar lá a sua televisão. Em 10 meses você vai ter uma televisão nova. Continua fazendo tudo o que você faz, claro. Só que de uma forma mais moderada e priorizando realização de sonho. Ótimo. Hoje a maioria que está nos ouvindo, a maioria dos brasileiros, trabalha para pagar a conta. Verdade. Ele pode não admitir isso, mas ele trabalha para isso. Isso é uma escravidão, né? Porque aí você também trabalha para quê? Para se sustentar, mas para ter algo que você deseja. Com certeza. Faz parte da satisfação de ganhar dinheiro também. Se você perguntar para minha filha de 13 anos, por que seu pai trabalha, ela vai te responder, para realizar os sonhos da nossa família. Ai, que bonitinha. Olha, porque tem um pensamento. De educação financeira dentro daquele lado. Pede para o seu filho apagar a luz porque custa caro, ele vai te obedecer? Não vai. Mas agora, fala para ele que quanto vai economizar. Pede para ele participar dos sonhos e que a gente precisa economizar para realizar sonho.
A minha filha é daquelas que ela desliga a televisão se ninguém estiver na sala. Olha que bacana. Então você também tem que educar as crianças, né? A gente trabalha com crianças a partir de 3 anos de idade. Já dá para educar Já tem a partir livros dessa idade. Didáticos a partir de 3 anos de idade. O governo está lançando uma lei que a partir de 2012, 2013, educação financeira nas escolas. Isso é muito importante. Isso é importantíssimo. Vamos aproveitar para falar aqui nesses minutinhos finais, Sofia. Vamos dar a dica. É o seguinte, Fabiana, a gente está falando aqui de pessoas muitas vezes perderam o controle e essa compulsão por compras, né? Tem um nome, chama oniomania. E tem tratamento gratuito aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Ótimo. Então, é importante que as pessoas se informem, porque muitas vezes tem ali, no meu próprio blog, tem uma lista de, muitas vezes, que as pessoas são compulsivas mesmo, como, por exemplo, um jogo. Não, é uma satisfação. Às vezes você está deprimido e você vai às compras para que aquilo supra uma necessidade interior. E aí acaba derrubando o casamento, você mesmo, enfim. Acaba virando uma bola de neve. Uma bola de neve. Procura que tem tratamento. Quer dizer, dá para você se informar sobre o consumismo desenfreado, dá para você se informar um pouquinho mais sobre como cuidar do seu dinheiro, como valorizar o seu dinheiro, justamente pensando na questão do sonho, que é a melhor tática, principalmente com criança em casa. Né? Se você apagar a luz, quem sabe vem um videogame legal no final do ano, dá aquela... E dá para fazer, É só você se perguntar, quem tem prazer em pagar contas? E quem tem prazer em realizar sonhos? Eu acho que realizar sonho vem primeiro, gente. O Uniblog de hoje vai ficando por aqui com essas dicas preciosas. Eu agradeço a participação do economista e educador financeiro Alexandre Damiani. Obrigada pela presença. Obrigado a você, foi ótimo estar aqui com vocês. Foi muito bacana. A Sofia Camargo, mais uma vez, obrigada pela participação. Eu que agradeço. E quem quiser rever o programa é só acessar o portal R7 no site r7.com/recordnews. Amanhã vamos falar sobre a prevenção e o tratamento das hepatites, Dia Mundial aí do combate. Mande e-mail para o N-Blogs ou dê a sua sugestão via Twitter no @NBlogsTV. Eu espero você às 2 da tarde. Obrigada pela companhia. Tchau.